Oi, se você ainda não me conhece, eu sou a Jê. E no vídeo de hoje eu vou contar quanto que eu gastei no meu mochilão de mais de 30 dias pela Europa. Esse vídeo vai ser dividido em 4 tópicos: passagem, hospedagem, dinheiro para gastar por dia e extras. Eu vou te passar os valores e no final eu vou fazer uma soma pra gente ver qual que foi o total. E além disso eu vou passar algumas dicas para você conseguir fazer o mesmo mochilão gastando menos. Antes da gente começar, uma coisa que a gente precisa levar em conta é o preço médio do euro na época que eu fui, que foi em fevereiro de 2022. Era um momento de alta do euro, então vocês vão ver que teve muita oscilação. Eu peguei ele numa oscilação de 5,58 até R$ 7,20. Então, os cálculos que eu fiz foi numa média, e a média foi de R$ 6,39. Outra coisa que a gente precisa levar em conta são as cidades e os países pelo qual eu passei. Tem países e cidades que são muito mais caras e tem países e cidades que são muito mais baratas. Eu vou deixar um mapa aqui na tela para vocês entenderem qual foi o roteiro que eu fiz. Se a gente olhar esse roteiro que eu fiz, a gente percebe que não tem cidades tão caras como Paris e Londres, mas ele tem algumas regiões que são sim um pouco mais caras. Por exemplo, a Riviera Francesa e o norte da Itália. Mas como eu passei por alguns países e cidades que são muito baratos, como a República Tcheca, Eslováquia e Eslovênia, eu consegui equilibrar o valor. O dinheiro que eu tinha para gastar por dia nos países foi o mesmo, tanto para a Riviera Francesa quanto para a República Tcheca, por exemplo. Então, com esse equilíbrio, eu consegui com que o mochilão não saísse tão caro quanto ir para destinos muito mais caros, como Paris e Londres. Tópico 1. Passagens. A minha passagem de ida e volta do Brasil para a Europa foi de São Paulo para Barcelona e saiu por R$ 2.109,65. Eu voei com a Turkish Airlines e eu tive uma conexão em Istambul, na Turquia, de mais de 12 horas. Eu escolhi um voo com uma conexão tão grande porque eu achei que quando eu chegasse em Istambul eu ia conseguir conhecer a cidade nessas 12 horas que eu fiquei por lá. Mas depois de fazer a imigração, pegar a transfer, fazer check-in no hotel, acabou que não deu tempo de eu conhecer a cidade, eu tava muito cansada, eu só queria dormir. Acabou que essa conexão mais foi cansativa do que foi benéfica para minha viagem. Mas mesmo assim eu conheci ainda um pouco da Turquia e serviu como aprendizado no fim. Mas o bom é que as conexões em classe econômica com mais de 8 horas pela Turkish, eles te dão o hotel e o transfer até o hotel de graça. Ou seja, essa conexão eu não tive gasto nenhum. Eu dormi uma noite na ida e uma noite na volta na Turquia e não tive gasto com essa conexão. A minha passagem foi na classe econômica e nela estava inclusa uma mala de mão de até 10 quilos, um artigo pessoal, que normalmente é uma mochila ou uma bolsa, e uma bagagem despachada de 23 quilos. Ainda nesse tópico de passagens, além da minha passagem do Brasil para a Europa, tiveram os trechos que eu fiz entre países, entre cidades dentro da Europa. Tirando Istambul, na Turquia, eu passei no total por 8 países e 10 cidades, e desses trechos, um só foi de avião e o resto foi de ônibus. E esses deslocamentos no total deu R$ 1.301,61. Tópico 2. Hospedagens. A maior parte do meu mochilão eu fiquei em hostel e nos quartos compartilhados mais baratos dos hostels com boa pontuação. Ou seja, eu não fiquei nos hostels mais baratos no geral, mas normalmente os quartos compartilhados tinham mais de 8 pessoas. Em 2 cidades eu fiquei em Airbnb, mas era um Airbnb em quarto compartilhado dentro da casa de uma pessoa. Eu não tinha espaço inteiro para mim. Meu gasto total com hospedagem foi de R$ 454,67, o que na cotação da época deu em média R$ 2.905,34. Tópico 3. Dinheiro para gastar por dia. Esse valor fica então para gastar com coisas como alimentação, bebida, souvenirs, transporte na cidade como ônibus, Uber e etc. Eu levei €50 para gastar por dia, que na cotação da época deu R$ 10.543,50. E nesse ponto, você precisa entender que tipo de viajante é você. Se você é mais econômico ou se você gosta de gastar um pouco mais. Bom, se bem que gastar um pouco mais, todo mundo gosta, né? Porque tem como você gastar menos do que isso e tem como você gastar muito mais. Eu sou um tipo de viajante que gosta de provar a culinária local, então eu quase nunca cozinho em hostel. Eu, durante todo esse mochilão, cozinhei uma vez só. Vou até colocar uma foto aqui pra vocês verem do dia que eu cozinhei, que foi um marco da viagem. Além disso, eu gosto de visitar museus e atrações, então eu gasto bastante com isso, porque normalmente essas coisas são mais caras. Mas se você gosta de cozinhar no hostel, se você não se importa em comer miojo e, enfim, não comer em restaurante,
restaurante. E se você também não gosta de visitar museus e atrações pagas, gosta mais de conhecer a cidade, conversar com as pessoas, ir pra praça, ir pra parque, você consegue fazer a mesma viagem gastando, por exemplo, 30 ou 40 euros por dia. Tópico 4, extras. Entre os extras, a primeira coisa é o seguro viagem. O seguro viagem ele é obrigatório para você entrar no espaço Schengen, mas mesmo que ele não fosse obrigatório, é um item que você precisa, porque qualquer imprevisto que aconteça, você vai ter como recorrer, como ir no hospital, enfim, e não vai passar um perrengue. Eu paguei R$ 542,39 no meu seguro, mas na época eu fiz com a cobertura para Covid. Mesmo eu já estando vacinada, eu acho que era importante, porque a gente não sabia qual fim ia levar a pandemia, então eu achei importante viajar com seguro para Covid. Eu não sei quais são os países que pedem hoje em dia, mas eu sei que ainda tem alguns que pedem, mas caso você vá para algum país que não pede, você já tá com todas as suas doses de reforço, e você acha que tudo bem e sem uma cobertura para Covid, esse valor sai mais ou menos uns R$300. A segunda parte dos extras é o chip de internet para viagem. Eu optei por pegar o meu chip aqui no Brasil, não comprar lá. Lá tem como comprar e às vezes sai até mais barato, mas eu optei por comprar aqui porque eu fiquei com medo de chegar no aeroporto e não ter internet, e não conseguir encontrar lugar para comprar chip. Então eu saí do Brasil já com esse chip. O chip para um mês com internet limitada eu paguei R$385,42. E ele realmente funcionou em todos os países que eu fui. Eu tive um problema, acho que foi na Eslováquia, que não estava funcionando a rede, mas eu mandei uma mensagem para eles no WhatsApp, eles responderam na hora e eles me ajudaram a configurar a internet naquele país e voltar a funcionar o meu chip. O terceiro ponto dos extras é um ponto que me dói no meu coração, que foi o PCR. Sim, gente, eu tive que fazer PCR. Não contente em fazer PCR, eu fiz uma mini cagadinha ali. Tive que pagar 2 PCRs na ida. Vamos lá, primeiro eu vou explicar pra vocês. Eu entrei pela Espanha e pra entrar na Espanha não era obrigatório ter o PCR se você fosse vacinado. Mas eu ia passar por Istambul, na Turquia, como eu disse, e lá sim eu precisava de um PCR. Eu fiz um PCR em Curitiba, que é onde eu moro, que eu paguei R$280. Mas na hora que eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, a mulher falou que, pelas normas e tal lá de Istambul, o PCR não estaria válido mais na hora que eu chegasse na cidade. Então eu tive que fazer outro PCR. Eu poderia ficar no aeroporto, poderia não ter feito esse outro PCR, que foi mais caro. Eu paguei R$350. Eu poderia não ter feito esse PCR, mas eu pensei, cara, se eu tiver hotel e se eu tenho transfer e se eu quiser conhecer a cidade, porque eu ainda tava naquela dialice de achar que eu ia conhecer a cidade, eu não vou conseguir entrar no país, então vai ser chato, assim, sabe? Vou ter que ficar, 12 horas no aeroporto. Na volta pro Brasil, o Brasil ainda tava pedindo PCR pra entrar. Hoje em dia você entra só com as doses da vacina certinho. E na época eu paguei 75 euros em Barcelona pra esse PCR de volta, que na cotação que eu peguei deu R$479,25, bem carinho. Um outro gasto extra, quarto gasto extra que eu tive foi as minhas passagens de Curitiba para Guarulhos. Eu fui de avião e paguei R$106,20 e eu voltei de ônibus e paguei R$124. Bom, agora a gente vai fazer a soma, vou deixar aqui a soma para vocês verem quanto que dá tudo isso no total. A gente tem então a passagem de Barcelona para Guarulhos, ida e volta, as passagens dentro da Europa, que eu fiz um trecho de avião e o resto de ônibus, as passagens de Curitiba para São Paulo e de São Paulo para Curitiba, as hospedagens, o dinheiro para gastar por dia, o seguro viagem, o chip de internet e o PCR. No total, deu R$19.127,46. Mas e aí a pergunta que não quer calar, eu consigo fazer essa viagem gastando menos? E eu vou dar uma ajudinha a vocês a gente fazer essa conta diminuindo alguns valores. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, dar like, manda esse vídeo, compartilha ele com aquele teu amigo que você quer fazer uma viagem, com a tua namorada, com o teu namorado, com a tua família que você quer viajar. Se inscreve, pede para eles se inscreverem no canal e pode comentar aqui embaixo caso vocês tiverem alguma dúvida, porque eu vou responder todo mundo. Pode perguntar, não tem caô, não tem problema nenhum. Pode deixar um comentário aqui. E se não tiver dúvida também, comenta o que eu posso melhorar e o que eu posso trazer para os próximos vídeos.
beleza? Bom, a notícia boa é que a gente consegue sim diminuir muito o valor dessa viagem. E eu vou começar com algumas coisas básicas onde você pode cortar esses gastos. O primeiro gasto que sai, obviamente, é o PCR, porque hoje em dia, na maioria dos países, não é obrigatório desde que você esteja vacinado. Eu espero que você esteja. Então já é um valor que você consegue diminuir. Além do PCR, a gente precisa levar em conta que o câmbio agora tá menor. Então, olha só, vou fazer uma comparação. A hospedagem que saía por 2.900 e uns quebrados, agora ela sairia por 2.400 e uns quebrados. Vou colocar o valor aí na cotação de agora. O dinheiro que eu levei para gastar por dia, convertendo na cotação atual, em vez de sair por 10 mil e uns quebrados, ele sairia por 8.700 e uns quebrados. Então já diminui bastante. Um adendo aqui é que, como eu disse, gente, uma pessoa mais econômica consegue gastar menos, consegue gastar entre 30 e 40 euros. Mas eu vou deixar esses valores porque eu quero fazer uma comparação real com o mochilão que eu fiz, com os gastos que eu tive, pra gente conseguir equilibrar mais ou menos e saber se a gente conseguiria gastar no mesmo estilo e no mesmo padrão. Então, uma pessoa econômica que consegue gastar entre 30 e 40 euros por dia, ela consegue fazer uma economia de quase 2 mil reais nesse valor total. Então, em vez de ser 8.700 e pouco, fica 6 mil e lá vai cacetada quase 7, talvez. Mas consegue quase 2 mil a menos nesse valor total. Mas se a gente levar em conta o mesmo padrão e tal, e sem PCR com a cotação agora, a gente já tem uma diferença de 3.400 e poucos reais. Eu vou colocar aqui na tela também qual é esse valor exato. E no total, a mesma viagem sairia por R$ 15.667,29. Gente, além dessas dicas que eu dei pra vocês, que na verdade não são dicas, mas são fatos, porque o câmbio realmente caiu e vocês conseguem já ir comprando algum dinheiro no decorrer do ano até a tua viagem chegar. Além disso, eu aprendi muita coisa que eu poderia ter economizado nessa viagem, mas que eu fui extremamente... quis garantir o máximo que tudo ia dar certo, mas que eu poderia ter feito diferente. Caso vocês queiram um vídeo com algumas dicas para vocês conseguirem fazer uma viagem, um mochilão pela Europa ou por onde for, gastando menos, comenta aqui embaixo que eu trago um vídeo para vocês, tá? Gente, lembrando que eu tenho esse estilo de mochilão, mas eu não sou uma mochileira roots, daquelas que, sei lá, faz couchsurfing, por exemplo, você consegue economizar fazendo couchsurfing, ou ficando nos hostels mais baratos que tem na plataforma. Eu não tenho esse estilo de viagem. Eu também não tenho um estilo de viagem onde eu não gasto com alimentação, como eu disse, mas você consegue sim diminuir o valor dessa viagem, tá bom? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha ajudado vocês a ter uma noção mais ou menos de quanto custa um mochilão. Se você tá triste, achando que é muita grana, que você não vai conseguir, que é muito pra você e que tá muito longe do teu alcance, saiba que eu já tive esse pensamento e que eu consegui chegar lá. Eu não sou rica, gente. Eu trabalhei muito, me esforcei muito. Durante a pandemia eu fiquei trabalhando em 2 empregos para conseguir juntar uma grana para realizar esse sonho. É uma das melhores coisas que eu poderia ter feito na minha vida. E tem muita gente que vai falar para vocês que é loucura, que vocês deviam guardar dinheiro para comprar uma casa, que vocês deviam comprar um carro, que vocês, enfim, poderiam gastar esse dinheiro de outra forma. Mas foi uma das melhores decisões que eu tive na minha vida. Eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa, mas eu tive experiências nesse mochilão que me fizeram crescer muito como pessoa, como ser humano, no meu profissional também. Eu já tô com um mochilão junto com o intercâmbio marcado. Eu fiz esse canal justamente para isso, para conseguir compartilhar essas experiências e para vocês se inspirarem e vocês irem fundo, principalmente as mulheres. Assim, eu sei que pros homens também é difícil, mas pra gente que é mulher, é o triplo, sei lá, o dobro, o triplo mais difícil. E eu tô aqui pra inspirar vocês, pra ajudar vocês, pra falar que a gente consegue sim, que é difícil, que você vai chegar, você vai chorar e você vai achar que loucura eu fiz, mas que no final dá tudo certo, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui, não se esquece de se inscrever. E é isso. Um beijo e a gente se vê por aí. Tchau!